Você já parou para pensar como a esquerda vem tentando derrubar Netanyahu há anos? Não é de hoje que o primeiro-ministro de Israel enfrenta uma verdadeira caça às bruxas. E agora, após o ataque terrorista de 7 de outubro, essa perseguição ganhou novos contornos. Vamos falar primeiro sobre o que realmente aconteceu em 7 de outubro de 2023. Israel foi completamente pego de surpresa. Cerca de 3.000 terroristas do Hamas invadiram o sul do país numa operação coordenada que deixou aproximadamente 1.160 israelenses mortos. A maioria civis e 250 pessoas foram sequestradas. Foi o pior ataque terrorista desde o 11 de setembro. E a pergunta que todo mundo faz é: por que Israel, com um dos melhores serviços de inteligência do mundo, não conseguiu prever esse ataque? Simples, porque os próprios serviços de inteligência informaram a Netanyahu que tudo estava sob controle. Os relatórios indicavam que o Hamas estava contido e não representava ameaça imediata. Netanyahu, como qualquer líder, depende dessas informações para tomar decisões. É importante entender que o primeiro-ministro de Israel não toma decisões sozinho. Muita gente acha que sim, especialmente em questões de segurança nacional. Ele trabalha com um gabinete de segurança, é aconselhado por generais das forças de defesa de Israel e recebe informações constantes dos serviços de inteligência, como o Mossad e o Shin Bet. É assim que funciona a cadeia de comando em Israel. As decisões estratégicas são tomadas em conjunto, baseadas nas informações disponíveis no momento. O mais engraçado é ver como a esquerda manipula a opinião pública. Como disse Sun Tzu, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. É exatamente isso que a esquerda tenta fazer com Netanyahu, usando a mídia como arma para destruí-lo sem precisar vencê-lo nas urnas, porque nas urnas eles perdem. E o pior é ver gente que consome o conteúdo da esquerda e depois vem aqui no canal escrever e se passar como alguém da direita. Eles não percebem como estão sendo manipulados por essa máquina de destruição de reputações. E aí vem um monte de gente escrever nos comentários e as acusações contra Netanyahu. Então, vamos aos fatos. Ele enfrenta acusações em 3 casos diferentes. Casos fabricados, vamos dizer aqui de passagem, tá? Para vocês não esquecerem. No caso 1000, dizem que ele recebeu presentes como charutos e champanhe. No caso 2000, alegam que ele tentou negociar cobertura favorável com o jornal. E no caso 4000, o acusam de favorecer uma empresa de telecomunicações em troca de cobertura positiva. Mas vamos ser sinceros, um homem que trabalha entre 17, 18, até mesmo 20 horas por dia pelo seu país, seria movido por charutos e champanhe? Netanyahu foi direto ao ponto. É uma mentira absoluta, uma dupla absurdidade. E mais, ele nem gosta de champanhe. Isso mesmo, o primeiro-ministro declarou em seu depoimento que odeia champanhe e nem consegue beber. E o mais interessante sobre o caso 2000, ele teria pedido aos jornais para divulgarem matérias positivas a favor dele. Mas até o momento da gravação desse vídeo, não encontraram essas matérias. Só existem milhares de matérias contra ele e sua família. Exatamente isso. O mesmo jornal que teria recebido dele ordem de falar bem, acabou falando mal. Que tipo de influência é essa que só produz críticas? A verdade é que essas acusações são claramente políticas. O ministro da Justiça, Yariv Levin, resumiu isso aí muito bem. É difícil não sentir um profundo senso de injustiça ao ver os procedimentos contra Netanyahu, especialmente nestes dias quando tanto repousa sobre seus ombros. Isso é perseguição pura e simples. E não é coincidência que o julgamento está acontecendo justamente agora, quando Israel enfrenta uma das suas maiores crises de segurança da história. A esquerda nunca aceitou perder nas urnas e tenta a todo custo derrubar Netanyahu pelos tribunais. O próprio advogado de defesa, Amit Haddad, comparou a abordagem da polícia contra Netanyahu à do ditador russo, Stalin, que ordenava a criação de crimes para processar figuras de oposição. É exatamente isso que estamos vendo, a fabricação de casos para derrubar um líder que incomoda a esquerda. Netanyahu esperou 8 anos para poder se defender. 8 anos. Esperei 8 anos por este momento, para contar a verdade. A verdade como eu me lembro que é importante para o bem da justiça. Não há justiça sem verdade, declarou ele no tribunal. E por que Netanyahu incomoda tanto? Porque ele não se curva à narrativa dominante. Como ele mesmo disse, se eu quisesse boa imprensa, tudo o que precisava fazer era apenas sinalizar apoio a 2 estados, um judeu e um palestino, eu poderia simplesmente ter dado alguns passos para a esquerda e eu teria sido o herói de Israel. Mas ele se manteve firme em suas convicções, mesmo sabendo que isso lhe custaria ataques constantes. O mais engraçado é que alguns não prestam atenção que o tema sobre ele sempre muda quando veem que já não funciona mais.
A estratégia muda, o foco da imprensa muda. Antes eram as pastas sobre os submarinos, o famoso caso 3000, que não deu em absolutamente nada e nem sequer envolveu diretamente Netanyahu. Depois vieram as pastas sobre o champanhe e jornais, e em seguida o 7 de outubro. E quando nada disso funciona, quando ele vai demitir o chefe do serviço secreto, algo que a lei diz que o governo pode fazer, vem o tribunal e diz que ele não pode demitir. Ou seja, o tribunal agindo contra a lei. E ao mesmo tempo abrem outro processo contra funcionários dele, dizendo que recebiam dinheiro do Catar. Eles tentam de tudo para tirar o Netanyahu do poder. Enquanto isso, a esquerda não perde tempo. Após o ataque terrorista de 7 de outubro, quando mais de 1.160 israelenses foram brutalmente assassinados pelo Hamas, o que vimos? Manifestações pedindo a destituição de Netanyahu. Em vez de unir o país contra o terrorismo, a oposição aproveitou a tragédia para tentar derrubar o governo. Centenas ou alguns milhares foram às ruas de Tel Aviv gritando eleições agora e usando a dor das famílias dos reféns como ferramenta política. É revoltante ver como a tragédia é manipulada para fins políticos pela mídia. E não para por aí. A reforma judicial proposta por Netanyahu, que visava equilibrar os poderes em Israel, foi pintada como um ataque à democracia. A esquerda mobilizou protestos massivos com o apoio da mídia internacional para pressionar o governo. Tudo parte da mesma estratégia: derrubar Netanyahu a qualquer custo. E isso não termina somente em Israel. Quem acha que isso acontece somente aqui, se engana. O trabalho de difamação continua pelo mundo. Documentários produzidos contra ele, filmes muito bem editados. É uma rede muito grande de inimigos. Como disse Sun Tzu mais uma vez, conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você poderá lutar sem batalhas, sem desastre. Netanyahu conhece bem seus inimigos, tanto internos quanto externos. Mas o primeiro-ministro não se intimidou. Após o ataque de 7 de outubro, ele agiu com firmeza e determinação. Declarou guerra ao Hamas no dia seguinte e estabeleceu objetivos claros: destruição do Hamas, retorno dos reféns e garantia de que Gaza não representaria mais uma ameaça. Mesmo diante da pressão internacional, Netanyahu manteve-se firme. Continuaremos até o fim, não há absolutamente nenhuma dúvida. Digo isso diante da pressão internacional. Nada nos deterá, afirmou ele. Esta é a postura de um verdadeiro líder, que coloca a segurança do seu povo acima de tudo. O ex-presidente americano Joe Biden criticou o governo de Netanyahu como o mais conservador da história de Israel. E daí? Israel é um país soberano que toma suas próprias decisões. O ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, foi claro: Israel continuará a guerra contra o Hamas, com ou sem apoio internacional. É impressionante como Netanyahu consegue navegar entre pressões externas e internas, mantendo sua coalizão unida em momentos críticos. Isso demonstra sua extraordinária habilidade política e liderança. E não podemos esquecer, ele não está lutando por si mesmo, mas pelo futuro de Israel. Como ele mesmo disse, não estou preocupado com o meu futuro, mas com o futuro do Estado de Israel. A missão que herdei do meu avô, pai e irmão, essas são as coisas que me guiaram. Ele entende muito bem o que está em jogo. Estou falando sobre a existência do povo judeu. Não há existência para o povo judeu sem o Estado de Israel. E não há existência para o Estado de Israel sem que ele seja muito forte, militarmente forte e economicamente forte. Esta é a visão de um estadista que compreende as ameaças existenciais que seu país enfrenta. Enquanto a esquerda se preocupa com narrativas e imagem internacional, Netanyahu se preocupa com a sobrevivência de Israel. As pesquisas mostram que sua resposta firme ao ataque do Hamas fortaleceu sua posição política. O povo israelense reconhece a importância de ter um líder forte em tempos de crise. A verdade é muito simples. A verdade é que Netanyahu é essencial para Israel neste momento crítico. Sua experiência, firmeza e capacidade de resistir a pressões externas são fundamentais para a segurança do país. Eu não consigo ver ninguém mais fazendo o mesmo que ele. Seu compromisso inabalável com a sobrevivência do Estado judeu é exatamente o que Israel precisa diante das ameaças que enfrenta. As acusações contra ele são parte de uma campanha orquestrada pela esquerda para removê-lo do poder. Mas o povo israelense não é tolo. Eles sabem reconhecer um líder quando vem um. Netanyahu continuará lutando não apenas por sua inocência nos tribunais, mas pelo direito de Israel existir em um Oriente Médio hostil. E é por isso que a esquerda o odeia tanto, porque ele não se curva, não se rende e não compromete a segurança de Israel por aplausos internacionais.
Compartilhe este vídeo se você também acredita que Israel merece um líder forte como Netanyahu. A verdade precisa ser dita, especialmente quando tantos tentam silenciá-la. Inscreva-se no canal para mais análises que vão além da narrativa dominante na mídia. A perseguição contra Netanyahu é real, mas sua determinação é ainda maior. E enquanto ele estiver no comando, Israel permanecerá forte, soberano e seguro, apesar de todos os esforços da esquerda para derrubá-lo.